compartilhar com vocês. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas oportunidades que Deus nos dá. Existe da parte do Senhor Jesus, obrigado queridos, somos responsáveis pelas oportunidades que Deus nos dá. E é muito importante que nós venhamos a entender que a oportunidade, alguns dizem, né, que a oportunidade ela é calva, né, para não dizer que é careca, né? Ela passa e uma vez que ela passa, ninguém mais pega pelos cabelos, né? Também dizem que a oportunidade é como um pingo encilhado, que passa e depois não tem mais como você, né, certo? Você pegar ele, né? Então, ou seja, existem muitas teorias, né, para se descrever uma oportunidade, muitas metáforas que poderíamos usar para discorrer sobre uma oportunidade. Mas eu quero falar de algumas oportunidades, né, que às vezes passam diante de nós e nós, por orgulho ou por, quem sabe, né, desinformação, às vezes até, né, circunstâncias, acabamos muitas vezes deixando as oportunidades. Eu pelo menos creio o seguinte, que se eu pudesse hoje voltar atrás, eu aproveitaria melhor as oportunidades. Se eu pudesse, quem sabe, voltar atrás, certamente eu ouviria talvez mais os meus pais e sofreria menos. Se eu pudesse voltar atrás, eu ficaria menos brabo com o meu pastor, quando ele me puxou a minha orelha, né? E seria mais grato, né? Porque na verdade quando olhamos para nós, o que nos faz crescer não são os elogios que nós ganhamos, mas o que nos faz crescer são muitas vezes os confrontos que nós levamos na vida. Porque enquanto somos simplesmente mimados, e Deus não mima ninguém, a Bíblia diz que Deus corrige o filho que recebe, né? Deus traz para o trilho novamente aquele que estava perdido, né? Deus coloca, né, no registro certo aquele que estava desviado. Então, se Deus corrige, se nós crescemos através das dificuldades, se nós crescemos através dos desafios, né, se eu pudesse voltar atrás, eu talvez sofreria menos. Certa vez eu conversando com uma pessoa, disse, não me arrependo de nada que eu fiz. Tem uns testemunhos que às vezes as pessoas dão, né? Certa vez eu vi uma pessoa dar um testemunho dizendo que quando ela estava no mundo, o Satanás não se arrependeu dela, porque tudo que ela era para ter feito, ela fez. Digo, meu Deus, que testemunho elevado na -1, para quem gosta de matemática, aí, né? Testemunho negativo, né? Quando na verdade, se nós somos pessoas, né, maduras, nós vamos olhar para a nossa vida e perceber que nós realmente erramos. Tem alguém aqui que errou no passado? Levanta a mão. Não vou olhar para não expor ninguém, tá? Tem alguém aqui que errou na última semana? Nós erramos. Nós erramos. Esse dia eu estava pecando com a pastora Lene, né? Não fala que ela estrala o olho, né? Estava pecando esses dias com ela, né? Patroa lá, lava a louça, faz isso e faz aquilo, né? Aquele baita alemão tirado no sofá só lendo, né? Aí um dia assim, né, levantei de manhã, vou lavar essa loucinha, né? O clima já ficou outro, né? Oh, glória, né? A coisa já começa, né? Aí ficou tão bom o clima que depois do almoço eu lavei a louça de novo. E aí o clima foi ficando melhor ainda, né? E quando chegou a noite, eu lavei a louça também. Né? Está do lado do teu cônjuge aí e pergunta como é que está a louça. Eita. É. Mas no outro dia de manhã eu ratei, já não lavei a louça. É. Existem muitas coisas que nós podemos, no dia a dia, coisas simples que nós podemos fazer, né? Mas às vezes por preguiça, né? Por má vontade, né? Não está muito afim. A grande verdade é que a gente às vezes é preguiçoso, né? E a gente pode contribuir um pouco mais com alguém, amém? Né? No casal, né, a gente pode sempre contribuir um pouco mais um com o outro. A gente pode sempre abrir mão de alguma coisa, né? Se a patroa não gosta do calçado atirado, lá junta o calçado, né?
Aquele negócio de calçado no quarto, calçado na sala, calçado, né, dentro da pia de lavar louça. Estou brincando. Mas quanta coisa você pode ajustar. São oportunidades que você tem. Quando você sair daqui hoje, dá tempo de lavar a louça quando chegar em casa, viu? Para os homens aí, tá? Certo? Algumas mulheres também, dá tempo de lavar a louça quando chegar em casa, né? Tá? Mas o que eu quero colocar é que nós temos todos os dias a oportunidade de fazermos pequenas coisas que vão gerar grandes mudanças na nossa vida. E às vezes, por serem tão pequenas, às vezes nós até ignoramos, nós achamos que não, isso aí não vai, isso não tem muita diferença. E vocês sabiam que muitas vezes as pessoas elas não crescem na vida porque elas ignoram a sua vida espiritual? Quantas vezes quando a gente vai falar para os pais, às vezes, que a gente alimenta bem os filhos, procura dar boa alimentação, a gente procura, né, dar boa instrução, mas a gente pouco se importa, muitas vezes, de modo geral, né, qual a qualidade do alimento espiritual que os nossos filhos estão recebendo. E às vezes parece que a parte espiritual dos filhos ela só vai se desenvolver depois dos 14, 15 anos. Que agora, afinal de contas, são muito novos, né? Não é verdade, irmãos. Nós podemos fazer muitas coisas, e falo também isso com relação à nossa vida espiritual, o nível de investimento que nós fazemos na nossa vida espiritual, o nível de investimento que nós fazemos, né, lendo a Bíblia, orando, tirando um tempo com Deus, para ouvir Deus. É difícil você parar hoje para ouvir Deus, e por isso que eu quero falar para você essa noite sobre oportunidade, tá? Depois a gente vai destrinchar um pouco mais aqui. Não que tenha alguém aqui nessa noite vivendo isso, né? Certo? Mas vou trazer algumas situações aqui para vocês, e certamente eu creio que no meio disso Deus vai ir falando com vocês. Eu não vou ler nenhum texto agora, vou ler mais para o final, mas eu quero que você vá embarcando comigo nessa ideia de oportunidade. Certa vez alguém, entre aspas, estava vivendo algumas situações, e talvez, né, esse alguém que estava vivendo algumas situações, tinha se deparado com um tempo ruim, um tempo muito ruim na sua vida, e talvez nesse tempo ruim da sua vida, essa pessoa tenha pensado que a última coisa que ela poderia talvez esperar, é que Jesus fosse fazer alguma coisa por ela nesse tempo ruim. Nós estamos vivendo um tempo ruim, nós estamos vivendo um tempo complicado na terra. Não falo só de eleições, eu falo da atmosfera do mundo, eu falo da atmosfera das coisas. Nós ligamos a TV, nós vemos as mais diversas aberrações, nós assistimos todo dia guerras, pessoas inocentes morrendo, né? Nós vemos muitas coisas, tempos difíceis, mas eu quero dizer para você que essa pessoa, ela precisa saber que esse alguém que está vivendo em tempos difíceis, ele precisa entender que Jesus está disposto a nascer, mesmo em dias difíceis na sua vida. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o 25, que quando Jesus chegou à terra, quando o Filho de Deus nasceu nessa terra, era do tempo de Herodes. Era um tempo difícil, era um tempo de política muito acirrada, era um tempo onde os romanos estavam de posse dos hebreus, aonde o Império Romano estava, né, oprimindo. Chegou num tempo, Jesus, aonde Herodes, que toda vez que Herodes ia fazer alguma coisa pelo povo de Israel, ele fazia com segundas intenções, ele estava disposto a meter a mão na grana, ele estava disposto a se corromper para que a política de ficar estabelecido no trono continuasse. E veja bem, nesse tempo difícil, Jesus chegou. Diga comigo, Jesus chega em tempo difícil. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa, né? Por mais doido que possa parecer isso, Jesus nasceu de uma virgem. E muitas vezes as respostas que nós precisamos estão nas coisas que nós não cremos. A resposta que você precisa, esse alguém talvez que esteja aqui nessa noite, essa resposta para esse tempo difícil, está em algo sobrenatural e não em algo natural. Talvez você tenha procurado durante muito tempo a sua resposta em algo natural. Bom, vou melhorar de vida, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou investir em bitcoins, vou investir, né, vou virar trader, vou ser atleta, enfim, N saídas. Trader é aquele cara, né, sabe, aquele cara que fica mexendo com bolsa de valores, né? Muita gente procurando às vezes as respostas da sua vida na medicina,
num tratamento médico, numa cirurgia plástica. Mas a resposta que muitas vezes esse alguém que está aqui nessa noite precisa está em Jesus, e não naquilo que você está procurando naturalmente, porque é loucura para os homens o Evangelho, é loucura para os homens. Muitas pessoas, quando entram pela porta dessa igreja aqui, ou quando vão procurar Jesus, é o último recurso da sua vida. Já experimentaram tanta coisa, isso aconteceu com o apóstolo Sidney aqui. O apóstolo, ele conta o seu testemunho, acho muito interessante, quando ele veio para Jesus e perguntaram: você quer uma oração para aceitar Jesus? Ele disse: já experimentei tanta coisa, uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. E aquela simples oração, à noite, mudou o rumo da sua vida. E o rumo da vida de uma pessoa mudada, muda o rumo da vida de muitas pessoas. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque um dia alguém disse sim para Jesus, um dia alguém se submeteu, um dia alguém se converteu, Jesus fez uma obra na vida dele, ele cresceu com Deus, ele virou um pastor, ele abriu uma igreja numa garagem com 3 pessoas, 4 pessoas. E hoje nós estamos aqui, fruto desse trabalho. Amém? A fraca se amém. Amém? Outra coisa que talvez alguém que está aqui nessa noite precisa entender, que não tem casamento que ele não possa agir. A palavra de Deus diz que em João 2, do 1 até 11, fala da transformação da água em vinho num casamento, em Caná da Galileia, onde aquele casamento, quem sabe havia 2 pessoas ali preocupadas com o destino, com digamos assim, com a opressão que quem sabe estava naquele lugar, porque quando falta o vinho numa festa, naquele tempo, isso significava o quê? Talvez até um mau presságio. Puxa, não vai dar certo o nosso casamento. Quando eu cheguei aqui, meu casamento era para não dar certo. Mas não tem casamento que Jesus não possa agir. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está numa grande tempestade, que não consegue acalmar essa tempestade, e não consegue se acalmar no meio dessa tempestade, porque uma coisa é você acalmar a tempestade, né? Outra coisa é você se acalmar no meio da tempestade. Quem sabe alguém nesta noite, vivendo em dias difíceis, pode estar passando por uma grande tempestade, e Jesus é aquele que acalma a tempestade. Lá em Mateus 8, 23 até 27, Jesus ele vai então e acalma uma tempestade. E a única coisa que você precisa fazer é crer. A única coisa que você precisa fazer é entender que essa tempestade que Jesus acalmou de forma, de novo, sobrenatural. Talvez você está buscando uma série de mecanismos para apagar, ou quem sabe para tentar desarticular essa tempestade que está dentro da sua casa, essa tempestade que está no seu trabalho, essa tempestade, quem sabe, que está no seu coração. Essa tempestade que está, quem sabe, dentro da sua alma, te incomodando, te destruindo por dentro. Eu quero dizer para você que Jesus, ele pode acalmar essa tempestade. Você só precisa ter fé e chamar pelo nome dele. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que está num dia muito difícil, precisa de provisão, não tem o que comer. Quem sabe faz tempo que você vê as suas contas irem enrolando, e você começa a comprar comida no crédito, e daqui a pouco quando você está numa bola de neve, devendo no cartão e não consegue pagar, e daqui a pouco você está preocupado em fazer o quê? O que posso fazer para aumentar a provisão dentro da minha casa? E digo isso para você por quê? Porque muitos homens esfriaram com Deus, porque o Deus da provisão da sua casa tomou conta do seu coração. Pessoas que elas só pensam na sua provisão, elas não pensam na sua vida espiritual, elas pensam no que elas podem fazer para melhorar a sua renda, o que elas podem fazer para... Não é ruim melhorar a renda, irmãos, não é ruim, né? O brabo é quando a gente administra mal. E quero já dizer para vocês aqui que uma das principais causas das pessoas não ofertarem, não dizimarem, é justamente porque as pessoas administram mal as suas finanças. Desculpe, pastor, mas tu não conhece a minha situação. Irmãos, coisas podem acontecer. Uma enfermidade pode te pegar de surpresa. Não estou julgando aqui o mérito da questão, mas o que eu estou dizendo para você é que grande parte das pessoas não oferta, não dizima, porque não sabe administrar as suas finanças. E isso é um dado real, irmãos. A gente às vezes, né, tu tem recurso para as coisas que tu prioriza.
Dura essa palavra, pastor? É. Mas existe um Jesus que está disposto a multiplicar quando você não tem, se você estiver sentado ouvindo o que Ele está falando. E esse Jesus, Ele é tão bom que Ele multiplica, e Ele multiplica às vezes sobrenaturalmente, mas às vezes também Jesus multiplica também dentro, no nosso meio. Deus levanta alguém para ir suprir uma necessidade. Há muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui, eu fui assaltado. Roubaram todas as nossas coisas. E nós não sabíamos o que nós íamos fazer. E nós estávamos mal de grana. E alguns irmãos fizeram uma vaquinha e foram até nossa casa e nos deram uma oferta. Olha, essa aqui é uma oferta que a gente está te dando, né? Porque para tentar te ajudar. Roubaram tudo, irmãos. Roupa para minha filha mais velha, eu tinha que comprar roupa no outro dia. Na noite do assalto, eu dormi deitado na porta da casa porque tinham arrebentado a porta tudo. Não roubaram a minha geladeira porque eu cheguei em casa. Deram umas 3 ou 4 viagens com um chevetinho Tubarão. Tudo, roupa, tudo. E eu peguei aquele valor, peguei aquela oferta, naquela época. Eu não era um dizimista muito fiel, não era uma pessoa, né? E eu pensei o seguinte, sentei com a Lene, né? Disse assim, bem, nós ganhamos esse dinheiro aqui, o que nós vamos fazer? A Lene falou assim, a primeira coisa, nós vamos dar o dízimo. Aí eu, opa! Mas aí entendi que era a oportunidade de eu mudar um registro na minha vida. Era a oportunidade de, a partir de agora, começar a caminhar certo, porque eu tive uma oportunidade. Tive uma oportunidade de arrumar a minha vida financeiramente com Deus. Tropecei outras vezes, mas retomei. Até que isso virou uma disciplina para mim. Porque sempre tinha tempo para curso de inglês, tinha tempo para faculdade, tinha tempo para curso de música, tinha tempo para comprar corda para o violão, para tocar no louvor. Tinha tempo para tudo, tinha dinheiro para tudo, menos para ofertar e dizimar. Porque isso não era uma prioridade para mim. Mas nós temos um Jesus, né, que nos chama para participar da sua mesa em provisão. E eu quero dizer para você, Ele faz isso uma vez, mas Ele faz outra vez de novo. Talvez você que está aqui nessa noite, ou essa pessoa, quem sabe, que está passando por uma dificuldade nessa noite, seja uma oportunidade dela rever e experimentar de novo, experienciar de novo a provisão de Deus na sua vida. Porque, não sei se vocês sabem, Marcos 6, 35 até 44 fala da primeira multiplicação de pães. E lá depois em Marcos 8, de 1 a 9, diz que Jesus fez de novo. Talvez alguém aqui nessa noite seja tão expert em muitas coisas, assim como empresário, assim quem sabe como profissional liberal, assim quem sabe na área que você atua. E mesmo você sendo bom naquilo que você atua, você investe e as coisas não dão certo, os resultados não acontecem. Certa vez Jesus chegou para uns homens que haviam pescado a noite toda e não haviam pego nada, e o Senhor chegou e disse para eles assim, olha, faz o seguinte, joga a tua rede ali. E aqueles homens então, né, mas Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra então nós vamos lançar essa rede. Eles lançaram a rede e eles pegaram os peixes, que a noite toda eles procuraram pegar com toda a sua expertise e não conseguiram. Alguém pode até dizer para você assim, o mar não está para peixe agora, mas se a palavra de Deus mandou você fazer, faça, porque vai acontecer em nome de Jesus. O nosso Jesus é um Jesus que Ele faz aquilo que é inaudito, aquilo que um expert não consegue fazer, Jesus pode fazer. E não só bastasse isso, tá? Certo? Não só bastasse isso, tá? Ele pode também fazer uma outra grande pesca. Lá em João 21, do 1 até 11, Jesus fala justamente, né, a um homem que já havia andado com ele, né, já havia sido um pescador de homens, né, que havia abandonado o ministério, estava chateado, saiu, foi pescar de novo, não pegou nada, e Jesus então chamou ele de novo. Esse homem foi Pedro, e Jesus disse para ele, tem alguma coisa aí? Não, nós não pegamos nada, então joga a rede ali, ó. E diante da ordem, quando falaram isso, que eles lançaram a rede e pegaram os peixes, os discípulos disseram, é o mestre.
Então Deus, esse Jesus, né, esse Cristo, Ele está disposto ainda hoje, tanto a fazer milagres, né, de provisão para aquele que é tão expert, mas que ainda não aprendeu a depender dEle, como Jesus também está disposto a fazer o milagre da restauração de um ministério, de uma cura no ministério. Jesus pode fazer. Amém? Ele provê milagres financeiros também, mas é preciso pescar, viu? Certa vez eles chegaram num lugar, tinha que pagar os impostos, né? E Pedro chegou para Jesus: e agora o que a gente faz? E Jesus falou o seguinte: vai lá e pesca, e na boca do peixe vai ter uma moeda de ouro. Tem gente que às vezes quer o milagre de Jesus, mas não quer pescar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Né? Tem trabalho pela frente, queridos, e a provisão de Cristo, a provisão de Deus, principalmente no que tange a área financeira, depende de entrega e depende de você também ir pescar. Depende de você também, né, ousar obedecer a palavra de Deus e se mover na direção daquilo que Ele está falando. Mas não é só de milagres financeiros que muitas vezes, né, o Senhor ele age. O Senhor ele também age dissipando trevas. A palavra de Deus conta lá em Mateus 12 e 22, Lucas 11 e 14, né, fala de um jovem possesso. E a palavra de Deus diz que ele dissipou as trevas daquele lugar, os endemoniados foram libertos, né, e esse jovem possesso, olha que interessante, o primeiro que ele faz a cura, tá, que ele expulsa o demônio, é um endemoniado cego e mudo. O que muitas vezes impede as pessoas de enxergar ou de falar daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é, daquilo que o Senhor tem feito, muitas vezes não é algo natural, é algo espiritual. Às vezes a opressão na vida, talvez de alguém que esteja aqui nessa noite, a opressão é tão grande que você não consegue nem testificar Cristo. Você fala e você não consegue nem acreditar, você não consegue nem ouvir mais. Aquele que até então ouvia tantas coisas, Deus falava tanto através da palavra, agora parece que esse livro ficou, como dizia a irmã Sônia Paviani há muitos anos atrás, parece que ele ficou tão preto por dentro quanto por fora, porque a gente não consegue ler nada. É tudo escuro, você não consegue perceber nada. Mas Jesus curou a vida daquele homem lá em Mateus 12, 22, e aquele homem que era cego e mudo, ele passou a enxergar e passou a falar. Depois Jesus também cura um jovem possesso em Mateus 17, do 14 até o 18, e eu acho tremenda essa palavra, irmãos, estou quase concluindo aqui, porque um jovem possesso, né, que coisa interessante isso, né? Preste atenção numa coisa, lá em Joel 2 e 28, na profecia de Joel, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a dispensação do Espírito, né? Ali diz que jovens terão visões, né? A palavra visões, né, no hebraico, né, ela nos arremete a pensar em êxtase, jovens que entrarão em êxtase em Deus, jovens que entrarão numa atmosfera com Deus. Essa palavra, visões, ela tem a ver com êxtase, ela tem a ver com visão em meio às trevas. Essa palavra, ela tem a ver com comunicação direta divina. Essa palavra visões tem a ver com percepção providencial. Deus vai usar jovens com provisão providencial. Algo que quem sabe esta geração precisa, Deus vai levantar jovens para realizar. Essa palavra também fala de uma experiência com Deus, ou seja, é uma percepção de uma experiência com Deus. Os jovens terão visões, e muitos jovens às vezes não têm visões, e se a juventude está estática, se a juventude não tem visão de futuro, significa que por algum motivo espiritualmente isso não está acontecendo. Mas eu quero declarar nessa noite aqui em nome de Jesus, que o mesmo Jesus que expulsou esse demônio de um jovem, é o mesmo Jesus que pode abrir de novo, né, abrir a percepção espiritual da juventude dessa geração em nome de Jesus. Eu creio que Ele já está fazendo isso em nome de Jesus. E para concluir, talvez o mais chocante de tudo, é que talvez diante de tudo que você ouviu, você talvez tenha dito o seguinte: certa vez, né, o pastor disse, talvez alguém tinha alguma dificuldade, o pastor nem sabe da minha história, não sabe porque eu estou aqui, não sabe de onde é que eu vim.
Eu não sei mesmo, mas eu quero te dar um recado nessa noite. Ele ainda come com os pecadores. Max Lucado, uma vez, numa frase dele, ele disse: Jesus ainda come com os pecadores. Lá em Apocalipse 13:20, diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com ele. E talvez você possa dizer assim: mas pastor, lá está referindo a igreja. É verdade. Se tem uma igreja, e note bem, mesmo tendo problemas, ainda continua sendo igreja. Se essa igreja abrir a porta, Jesus vai entrar e vai cear com ela. Amém? Lá em Lucas 15:2, também fala, é a parábola dos perdidos, né? Você já percebeu, né? É a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho que se perdeu, a parábola dos perdidos. E quando é que Jesus começa a narrar essa parábola? A partir do momento em que ele está comendo, ele estava ali, né, comendo com os pecadores. É quando os religiosos chegam e dizem assim: mas esse aí senta e come com os pecadores. E Jesus então começa a narrar as parábolas dos perdidos. Jesus ainda come com os perdidos, Jesus ainda come com os pecadores, Jesus ainda come com aqueles, né, que estão dispostos a se chegar perto dele, mesmo, veja bem, mesmo tendo pecado, você pode se chegar perto dele, porque ele não vai te correr da mesa, ele tem uma mesa servida e farta para você. Ele ainda come com os pecadores, né? Se você ler todo o capítulo, lá em Lucas 15:2 está falando, né, dessa narrativa, mas se você ler todo o capítulo 15, você vai perceber isso. Jesus preocupado, né, em salvar aquele que se perdeu, a ovelha perdida ele foi buscar, a dracma perdida e também o filho pródigo. Outra coisa que é importante você perceber aqui em João 12:2, ele ainda come também com os que eram, né, os que eram mortos. Lá em João 12:2, nós vemos Jesus sentado numa mesa comendo com Lázaro. Lázaro esse que havia sido ressuscitado, Lázaro que estava morto. E por que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que tem muita gente que Jesus já fez uma obra maravilhosa na sua vida, mas que precisa de novo voltar para a mesa. Se Jesus fez uma obra maravilhosa na tua vida, está na hora de você sentar na mesa com Jesus e começar a aprender. Porque quando a gente fala aqui em mesa, irmãos, não é mesa para comer. A mesa era um lugar onde se comia, obviamente, mas naquele momento, né, aqui em João 12:2, nós vamos ver que Jesus está sentado à mesa falando. Então ali está Lázaro ouvindo aquilo que Jesus está falando. Não existe ninguém que, por maior que tenha sido o milagre que Cristo fez na sua vida, estamos vendo aqui um fato, uma ressurreição. Não existe ninguém que, porque Jesus fez uma obra maravilhosa na sua vida, você não precisa mais estar na mesa aprendendo com Ele. Nós precisamos entender que nós não vamos parar de aprender enquanto estivermos nessa terra. Amém? Fomos chamados para sentar na mesa com Jesus, né? Certo? Nós temos aqui a ceia. Sim, a ceia é uma mesa, mas também o grupo caseiro é uma mesa. Também sentar com alguém para aprender, alguém que sabe mais da palavra que você, ou que quer trocar uma experiência com você, também é uma mesa. Então mesa não é só para comer, mesa é para aprender também. Então ele ainda come com os pecadores, mesmo que seja na igreja, mesmo que seja com os perdidos, e mesmo que seja aquele que ele tenha feito uma obra maravilhosa, ele ainda está chamando para essa mesa, ele ainda está chamando para participar. O maior milagre que Jesus fez foi ter consumado o seu plano eterno na cruz, o plano eterno de Deus na cruz. A obra de Cristo nos trouxe de volta para o Pai. Nós não temos mais só um Deus, nós temos um Deus que é Pai. Amém? Temos um Deus que é Pai, né? Então, esse Cristo, Ele entregou essa vida eterna, né, se entregou por essa vida eterna para que eu e você possamos acessá-la. E nós falamos aqui de esse alguém, e eu quero dizer para você, esse alguém está aqui nessa noite. Quem sabe vivendo alguma dessas situações. E a pergunta que não quer calar é se você vai deixar passar essa oportunidade. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar de oportunidade? E nessa noite é uma oportunidade. Eu acho que eu vou aceitar Jesus a semana que vem. Tu não sabe se tu vai estar aqui a semana que vem. Mas eu não sou nem de Guaíba,
né? Não importa para onde você vai, importa que você aceite a Jesus. Mas eu já aceitei Jesus, quem sabe Ele está te chamando para comer na mesa com Ele de novo. Veja que são várias as situações, e eu não estou dizendo isso para vocês aqui, irmãos, nessa noite, não estou falando isso para vocês, porque eu quero que alguém venha aqui na frente, nada disso, nada disso. Eu estou colocando para você que Hebreus capítulo 3 e versículo 15, se não me engano, só conferir aqui para não errar o texto, Hebreus 13 e 15, diz o seguinte: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como no dia da rebelião no passado. Ou seja, Hebreus está falando do povo de Israel, tá? Que mesmo Deus tendo feito algo tremendo diante dos olhos deles, eles, de coração obstinado, eles sempre se desviavam daquilo que era o projeto de Deus para as suas vidas. A única coisa que o povo de Israel precisava era depender de Deus, mas a todo momento ele se desviava porque ele criava deuses para si, servia deuses de outros povos, né? Colocava sua confiança em carros e cavalos, né? Ou seja, no armamento bélico, né? Confiavam, quem sabe, né, em reis, tanto é que foram pedir um rei para si, um governante para si. Então eu digo para você, a oportunidade, uma coisa que eu, lendo um pouquinho, né, a gente vai aprendendo, né? Antigamente os vikings e os romanos chamavam de obportus, o vento que levavam as embarcações, os ventos que levavam as embarcações novamente ao porto. Obportus significa porto ou porta, né? Ou seja, era um vento favorável para levar a embarcação até o lugar do porto seguro. O que acontece num lugar onde um barco chega com porto seguro? Ele atraca, ele arruma o que está avariado, ele tira as cargas que ele não precisa mais, ele é limpo, toda a sua tripulação tem um período de descanso, para logo mais então, assim que possível, assim que ele estiver pronto, assim que ele estiver habilitado, ele segue de novo para uma nova viagem, agora equipado com aquilo que precisa para essa nova viagem. A palavra obportus, né, ela é a palavra que gerou, na verdade, né, a palavra oportuno. Daí, oportunidade. E o que eu quero deixar para você nessa noite? Essa é uma noite de oportunidade. Essa é uma noite onde Deus trouxe você até aqui pelo Espírito Santo. Você não veio aqui por acaso nessa noite. O Espírito Santo te trouxe aqui. E o Espírito Santo, nessa noite, está soprando você. Soprando para que você rume a sua vida para o porto certo. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Nós vemos nesse tempo turbulento, onde nós como igreja precisamos entender que o nosso lugar, o nosso porto seguro é em Cristo Jesus. Não há outro nome ao qual importa que nós sejamos salvos. Então eu não sei o estado da tua vida, mas eu sei de uma coisa: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8 e 34. Eu quero te convidar para você ficar de pé nessa noite. E volto a dizer, eu não sei quando você vai ter essa oportunidade de novo. Há muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui, eu tinha sérios problemas, sérias, né, dificuldades, né, com as pessoas. Eu era uma pessoa antissocial, eu não era uma pessoa muito simpática, não gostava de conversar com ninguém. Os muros da minha casa são testemunha disso hoje, né? Fiz uns muros bem altos para ninguém me enxergar. E um dia Deus me deu a oportunidade. Eu nunca vou esquecer daquele dia num congresso em Tramandaí, onde eu estava ali, orando, né, mas resistindo.
resistindo muito. E eu sabia que Deus estava me chamando, eu sabia que o Espírito Santo estava me chamando, e eu resisti muito, até que eu ouvi aquela voz dizendo para mim assim: eu posso mudar a tua vida, e essa é a última vez que eu vou te fazer esse convite. Sabe quando Deus fala para ti que é a última vez? Aquele dia Deus falou para mim: é a última vez, e eu sabia que era a última vez. Eu sabia que se naquele dia meu orgulho fosse maior e eu fechasse a porta do meu coração, eu sabia que eu não ia ter uma nova oportunidade com Ele. E naquele dia eu disse assim: Senhor, eu quero. E realmente ali o Espírito de Deus me tomou, fui renovado no Espírito Santo, né? Deus começou a mudar o meu coração, Deus começou a transformar a minha vida, transformar o meu caráter. E hoje estou no processo de Deus, e eu quero dizer para vocês, né, do processo de Deus, eu não quero sair mais. Quero pagar o preço que tenho que pagar, para que eu possa andar na presença de Deus e cumprir o seu plano e o seu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Aquela foi a grande oportunidade que eu tive, porque eu sabia que eu não teria outra oportunidade. Certa vez alguém disse que a canção dos tolos é eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o refrão da canção dos tolos. Porque a pessoa orgulhosa, ela sempre acha que sabe o que ela está fazendo. Mas se nós quisermos realmente mudar a nossa vida diante de uma oportunidade de Deus, a nossa bússola tem que sair, né? Tem que sair da falta de humildade, do orgulho, e ir para a humildade. Porque só quem é humilde para reconhecer que precisa é que pode ser ajudado. E Cristo Jesus não violenta isso, o Espírito de Deus não violenta isso. Mas Deus tem digamos assim, um recado para quem é orgulhoso, né? Diz que aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, aquele que é de dura cerviz, ou seja, aquele que não se inclina, uma hora ele vai ser quebrado, sem que haja cura. Então eu digo para você, hoje é uma oportunidade. Eu queria te convidar para te fechar os teus olhos, no nome de Jesus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Você sabe, e Deus sabe, o que você precisa nessa noite, o que você precisa fazer. Hoje é uma noite de oportunidade. E eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que aonde você está, você possa conversar. Vou te dar um tempo, os irmãos vão ministrar esse louvor aqui, você vai conversar com Deus aonde você está. Qual é a oportunidade que Deus está dando para você nessa noite? Qual é a oportunidade que o Senhor está colocando diante de você nessa noite? Aleluia. Lutamos com armas de fé. É pela fé, é no ambiente sobrenatural. Não busque respostas naturais para a sua vida. Mas o que você precisa não é o pastor Joel que pode te dar. O que você precisa é o que o Senhor pode te dar. É o que Jesus pode fazer por você. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome
Aleluia. Sim, Espírito de Deus. Eu te adorarei. Nós te adoramos. Muralhas vão estremecer. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável. Se você quiser vir até a frente aqui, nós queremos orar com você em nome de Jesus. A oportunidade, ela passa. Então saia do seu lugar. Se você quiser uma oração, venha até a frente. Nós vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Impetuoso, poderoso és, grandioso Aleluia. és, que vem ao céu. Aleluia. Nós proclamamos, poderoso és. Ele é poderoso. 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 Aleluia. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável. Quero orar contigo nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai querido, nós reconhecemos que está diante de nós uma oportunidade, Senhor. E Deus, eu quero colocar diante de Ti essas pessoas que vieram até a frente nessa noite e que têm no seu coração, Pai, esse sentimento de que hoje é o dia da grande oportunidade da sua vida, Senhor. E eu te peço, Pai das luzes, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, transforme no coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, esta oportunidade em algo real nos seus corações, em nome de Jesus. Uma oportunidade, ela só se realiza quando nós damos um passo na direção daquilo que nos está sendo proposto. E Deus, os Teus filhos deram esse passo nessa noite, Senhor. E eu quero, Deus, orar pela vida deles. Não importa quanto tempo de igreja tem, não importa qual o seu ministério, não importa se estão chegando hoje, se já estão aqui há 20 anos, Senhor, não importa. Hoje é o dia da oportunidade, Senhor. Hoje é o dia, Senhor, de romper com coisas que há tantos anos nós temos, Senhor, quem sabe batalhado, lutado, Senhor, e temos nos sentido, Senhor, quem sabe impotentes. Deus,
Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre essas vidas, transborda dos seus corações em nome de Jesus, e que se alguém aqui nesta noite, Senhor, precisa, Senhor, de uma provisão sobrenatural do Senhor, nós oramos e dizemos, seja realizada na tua vida em nome de Jesus, uma cura sobrenatural, quem sabe a ressurreição de um homem, de uma mulher, Pai, que já, Senhor, quem sabe já está, Senhor, entregue, Senhor, aos portões da morte, Senhor, nós declaramos vida, vida, vida em nome de Jesus. Espírito de Deus, Tu conheces a vida de cada uma destas pessoas, e nós declaramos nesta noite, esta oportunidade, Senhor, consolidada nos seus corações. Eu não sei se é uma cura, não sei se é uma limitação física, não sei se é uma limitação espiritual, não sei, Senhor, se é algo, Pai, alguma renúncia que tem que ser feita, mas o Senhor sabe, e nós colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. E declaramos, Pai, em nome de Jesus, a vitória do Senhor na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se há algo, Pai, na área financeira, nós colocamos diante de Ti também, Senhor. Deus, que cada um aqui, Senhor, que está, Senhor, quem sabe precisando de uma provisão na área financeira, nós cremos, Senhor, que Tu não és um Deus de retaliação, Tu és um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Se, Pai, essas pessoas saírem daqui nesta noite entendendo o que o Senhor está fazendo no seu coração, Pai, elas irão caminhar naquilo, Senhor, que são os princípios da Tua palavra, irão caminhar, Pai, na direção das mesas para aprender, para crescer espiritualmente, para desenvolverem o seu ministério, o chamado que o Senhor colocou nos seus corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, nós abençoamos. Se alguém está precisando de uma porta de trabalho, Senhor, que se abra em nome de Jesus. Se alguém está precisando de uma provisão, Senhor, na sua família, Pai, em termos de saúde, de finanças, de alimentação, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, e que haja, Pai, essa provisão na vida dos Teus filhos, seja de forma sobrenatural ou de forma natural, através da Tua igreja, através da vida uns dos outros, Senhor. Nós nos colocamos à Tua disposição para que a Tua obra seja realizada, para que o Teu reino cresça, para que a Tua provisão possa alcançar as famílias, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, igreja. Amém.